Nós vamos dar início à atividade da página 66. Ela começa na 66 e termina na 67. Então, o que consiste essa atividade? Primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura junto com as crianças. Thaís observou que em muitas histórias, lembrando que vocês fazem a leitura de acordo com que foi orientado, como foi orientado na atividade de leitura, sempre silabando, sempre mostrando as sílabas para as crianças até o final do texto. Depois você faz uma leitura global. Thaís observou que em muitas histórias há números no título. Ela recortou alguns exemplos. Então, aqui, por exemplo, a criança logo vai identificar qual é a história, os 3 porquinhos. Aí, o que você faz? Pede para ela indicar qual é o número da história. Aqui, ó, 3. Os 3 porquinhos. Branca de Neve e os 7 anões. Aqui, olha, tem o número 7. Então, pede para a criança identificar onde na história tem o número 7. E os músicos de Bremen. A mesma coisa, pede para que ela identifique o número aonde tem da história. Nesta história, o número está aqui, ó, número 4. E os 101 Dálmatas, que é esta história aqui, este número. Depois que elas identificaram os números, você pode passar para a atividade seguinte. Vai ter uma pergunta aqui, ó. Você conhece alguma outra história que tem o número no título? Qual é? Então, vocês vão pesquisar junto com as crianças uma história que vá ao número, que a criança já leu, que vocês já leram para ela, e vai anotar o nome da história aqui. Ou vai colocar que não conhece, quem não conhece nenhuma. Outra. Mas de preferência tentar achar uma história com a criança para escrever aqui a história. Vocês podem escrever no papel e a criança copia. A segunda atividade é uma atividade com tabela. Então, aqui nós temos uma tabela, vocês vão fazer a mesma coisa com as crianças, tá bom? Mesma leitura sempre a gente inicia com a leitura das sílabas. Então, a professora de Thaís contou, e assim até o final da comanda. Depois vocês voltam e leiam diretamente a comanda. A professora de Thaís contou essas e outras histórias, fazendo uma votação na classe para saber qual é a preferida das crianças. Veja o resultado. Aí você pergunta para ela se ela entende o que é preferido, o que são as coisas preferidas dela. Aí você pode citar alguns exemplos. Cor preferida, brinquedo preferido, brincadeira preferido, amigo preferido. Vai dando as preferências da criança para ela entender o que significa preferida. Aí você lê a tabela para ela, histórias preferidas. Então, o título da história e aqui tem o número de votos, quantos votos cada história recebeu. Então, aqui, Branca de Neve e os 7 anões. Faça uma atividade de leitura aqui e peça para ela identificar o número e ver se ela já consegue fazer a leitura desta história. Porque quando ela achar o número 7 aqui, talvez ela identifique por conta deste outro exercício, do exercício anterior. Então, peça para que ela identifique qual é a história. Criança branca identificou Branca de Neve e os 7 anões, teve 9 votos. Cachinhos Dourados e os 3 ursos, teve 4 votos. 101 Dálmatas, teve 6 votos. Os 4 músicos de Bremen, teve 5 votos. Os 3 porquinhos, teve 6 votos. Depois que vocês fizeram esta leitura, vocês vão responder algumas questões na página seguinte. Para isso, vocês vão precisar ter um material de apoio de contagem.
Eu vou utilizar nesta daqui o que eu tinha em maior quantidade aqui, mas pode ser coisas diferentes também. Mas eu tinha essas lixas aqui, olha. Então, como eu tinha as lixas, eu separei os grupos em lixas. Então, o que você faz? Você dá um montinho assim para a criança e pede para ela separar 9 na quantidade da Branca de Neve, 4 na quantidade de Caixinhos, 6 na quantidade dos Dálmatas, 5 na quantidade dos Músicos de Bremen e 6 na quantidade dos 3 Porquinhos. Ela vai montar grupos separados na mesa, onde ela estiver estudando, assim. Então, aqui, olha, vamos contar, é o grupo da Branca de Neve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este daqui é o grupo dos Caixinhos. 1, 2, 3, 4. Esta daqui é o grupo dos 101 Dálmatas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre pedindo para que ela aponte a quantidade. Ah, agora a gente vai contar os... depois dos Dálmatas os Músicos de Bremen, 1, 2, 3, 4, 5. E depois a gente vai contar os 3 Porquinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, faltou uma aqui no meu. 6. Opa, deixa eu colocar mais pra cá. Então, aí vai contar de novo com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os grupos aqui, o que ela vai fazer agora? Ela precisa responder as questões. Então, vamos lá. Aqui na página 67 tem a primeira pergunta. Aqui, olha. Letra A. Qual foi a história mais votada pelas crianças? Então, primeiro ela vai responder essa questão. Então, ela vai voltar lá na tabela e vai ver qual é o maior número. Depois que ela encontrou, ela vai copiar a resposta nesta linha aqui. Aí, passamos para a segunda questão, a letra B. E a menos votada? Ela vai voltar de novo ali na tabela, no quadro, e vai procurar qual é o menor número. Qual é a história que foi menos votada? Depois, ela vai achar a resposta ali e vai copiar nesta linha aqui da questão B. Questão C. Cada criança teve direito a um voto. Quantas crianças votaram? Por isso que a gente fez aquela separação da quantidade. Vocês podem usar lápis, tampinhas, prendedores. E aí, basta a criança contar um por um aqui nesta atividade. Que aí ela vai conseguir marcar o resultado. Então, ela conta um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim até descobrir toda a quantidade que tem de votos. Marcando aí, ela volta aqui e escreve o resultado nesta linha. E a atividade de hoje terminou.